Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e fascinantes da existência humana: a vida após a morte. É um assunto que tem despertado a curiosidade e a imaginação das pessoas desde o início dos tempos. E acredite ou não, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Já pensou como seria acordar em um lugar totalmente novo depois de dar seu último suspiro aqui na Terra? Ou se existe mesmo um paraíso esperando por nós? E o que dizer sobre aquela história do juízo final? Bom, prepare-se para uma jornada emocionante pelos textos sagrados, porque vamos desvendar esses mistérios juntos. Sejam todos bem-vindos ao canal Lee na Bíblia Mistérios. Antes de mergulharmos de cabeça nesse assunto tão profundo, quero que você faça uma pausa e pense por um momento. Imagine-se chegando em casa depois de um dia cansativo. Você se joga no sofá, fecha os olhos e de repente, se vê em um lugar completamente diferente. As preocupações do dia a dia simplesmente desaparecem e você se sente em paz como nunca antes. Será que é assim que a vida após a morte começa? A Bíblia nos oferece várias pistas sobre o que acontece quando deixamos este mundo. Vamos começar pelo começo, literalmente. No livro de Gênesis, encontramos a primeira menção à morte. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, a morte entrou no mundo. Mas, mesmo nesse momento sombrio, já havia uma promessa de esperança. Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão: "Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás." Essa passagem nos lembra que nossos corpos físicos são temporários, mas não conta toda a história. Avançando um pouco, chegamos ao Novo Testamento, onde Jesus fala muito sobre a vida após a morte. Lembra da história do homem rico e Lázaro? É uma parábola fascinante que encontramos em Lucas 16, 19 e 31. Jesus conta sobre um homem rico que vivia no luxo, enquanto um mendigo chamado Lázaro sofria à sua porta. Quando ambos morreram, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, um lugar de conforto, enquanto o homem rico foi para um lugar de tormento. Essa história nos dá uma ideia de que existe uma separação imediata após a morte, entre aqueles que estão em paz com Deus e aqueles que não estão. É como se houvesse um estado intermediário antes do julgamento final. Falando em julgamento final, não podemos deixar de mencionar o famoso livro do Apocalipse. João, o autor, teve visões incríveis sobre o fim dos tempos e o que vem depois. Em Apocalipse 20, 11 e 15, ele descreve uma cena impressionante do juízo final, onde todos os mortos são julgados de acordo com suas obras. Mas calma aí, antes que você comece a fazer uma lista de todas as suas boas ações, é importante lembrar o que Paulo ensina em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso nos leva a um ponto crucial. Segundo a Bíblia, a vida eterna não é algo que ganhamos por sermos bonzinhos, mas um presente que recebemos pela fé em Jesus Cristo. É como se Deus estivesse nos oferecendo um ingresso VIP para o céu, e tudo o que precisamos fazer é aceitar. Agora, vamos falar um pouco sobre esse tal de céu. Muita gente imagina um lugar nas nuvens, com anjos tocando harpa o dia todo. Mas será que é assim mesmo? O apóstolo Paulo dá algumas dicas interessantes em 2 Coríntios 12, 2 e 4, onde ele fala sobre alguém, provavelmente ele mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas indizíveis. Já o livro de Apocalipse nos dá uma descrição mais detalhada. Em Apocalipse 21 e 22, João descreve a Nova Jerusalém, uma cidade celestial de beleza incomparável. Ruas de ouro, portões de pérola, um rio de água da vida. Parece um lugar e tanto, não é? Mas o mais incrível não são as coisas materiais. O que realmente chama a atenção é a promessa de que Deus habitará com seu povo. Apocalipse 21, 4 diz: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Imagina só, um lugar onde não existe mais sofrimento, onde podemos estar na presença de Deus e reencontrar aqueles que amamos. É uma perspectiva reconfortante, não acha? Claro que, como em qualquer assunto complexo, existem diferentes interpretações sobre os detalhes da vida após a morte. Algumas tradições cristãs acreditam no conceito de purgatório, um lugar de purificação antes de entrar no céu. Outros debatem se a alma dorme até o dia da ressurreição ou se vai imediatamente para o céu ou o inferno após a morte.
E por falar em inferno, esse é um tópico que gera muita discussão. Jesus falou várias vezes sobre o fogo que nunca se apaga e o ranger de dentes. Em Mateus 25:46, ele menciona o castigo eterno. Mas o que exatamente isso significa? Alguns interpretam como um tormento consciente eterno, enquanto outros veem como uma destruição final dos ímpios. É importante lembrar que, quando falamos sobre a vida após a morte, estamos lidando com conceitos que vão além da nossa compreensão terrena. Como Paulo diz em 1 Coríntios 3:10 e 12, e agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Isso não significa que não devemos estudar e refletir sobre o assunto. Pelo contrário, a Bíblia nos encoraja a pensar sobre as coisas eternas. Em Colossenses 3:2, Paulo nos exorta: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pensar na vida após a morte pode ter um impacto profundo em como vivemos nossa vida aqui e agora. Se acreditamos que nossas ações têm consequências eternas, isso pode nos motivar a viver de uma maneira que honre a Deus e beneficie os outros. Jesus contou uma parábola interessante sobre isso em Mateus 25:14-30, a parábola dos talentos. Nela, o Senhor confia diferentes quantidades de dinheiro, talentos, a seus servos antes de partir em viagem. Quando ele retorna, recompensa aqueles que investiram bem o que receberam. Essa história nos lembra que um dia prestaremos contas de como usamos os dons e oportunidades que Deus nos deu. Mas não se preocupe, a mensagem da Bíblia sobre a vida após a morte não é destinada a nos assustar, mas a nos dar esperança. Em João 14:1-3, Jesus conforta seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa de Jesus nos dá uma perspectiva emocionante. A vida após a morte não é apenas sobre existir em algum lugar etéreo, mas sobre estar com Ele. É como se o melhor anfitrião do universo estivesse preparando uma festa incrível e nos convidasse pessoalmente. E sabe o que é mais legal? A Bíblia sugere que a vida após a morte não será uma existência passiva e monótona. Em Apocalipse 22:3, lemos que os servos de Deus o servirão na Nova Jerusalém. Isso indica que teremos propósito e atividade na eternidade. Quem sabe que aventuras incríveis nos aguardam? Outra coisa fascinante é a ideia da ressurreição do corpo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, comparando nosso corpo atual a uma semente que é plantada. Assim como uma semente se transforma em uma planta bonita, nosso corpo ressurreto será gloriosamente transformado. Paulo diz que será um corpo incorruptível, glorioso e espiritual. É difícil imaginar exatamente como será, mas com certeza será incrível. Agora você pode estar se perguntando: tudo bem, mas e as pessoas que viveram antes de Jesus? Ou aquelas que nunca ouviram falar dele? Essas são perguntas complexas que teólogos debatem há séculos. A Bíblia não dá uma resposta clara e direta, mas nos dá pistas. Por exemplo, em 1 Pedro 3:19-20, 4-6, há menções intrigantes sobre Jesus pregando aos espíritos em prisão, e o Evangelho sendo pregado também aos mortos. Alguns interpretam isso como uma oportunidade de salvação após a morte para aqueles que não tiveram chance de ouvir o Evangelho em vida. Outros veem de forma diferente. O que sabemos com certeza é que Deus é justo e misericordioso, e podemos confiar que Ele fará o que é certo. Uma coisa que a Bíblia deixa clara é que a vida após a morte não é algo automático ou garantido para todos. Jesus falou sobre dois caminhos em Mateus 7:13-14. Um largo que leva à destruição e outro estreito que leva à vida. Ele enfatiza a importância de escolher o caminho certo. Mas como podemos ter certeza de que estamos no caminho certo? João 3:16 nos dá uma resposta simples e poderosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É incrível pensar que o Criador do universo se importa tanto conosco que ofereceu seu próprio Filho para nos dar a chance de viver eternamente com Ele. É como se Deus estivesse dizendo: ei, eu quero passar a eternidade com você. Aqui está o convite. Você aceita? Claro, aceitar esse convite não significa que nossa vida aqui na Terra será sempre fácil.
Jesus nunca prometeu que seria. Na verdade, ele disse que teríamos aflições neste mundo. Mas ele também disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." A promessa da vida eterna nos dá força para enfrentar os desafios desta vida, sabendo que o melhor ainda está por vir. É interessante notar como a perspectiva da vida após a morte afetou os primeiros cristãos. Eles enfrentaram perseguições terríveis, mas mantiveram sua fé firme porque acreditavam em algo além desta vida. O apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras dificuldades, escreveu: "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho." Essa confiança na vida eterna lhes dava uma coragem incrível. Mas a vida após a morte não deve ser apenas algo em que pensamos ocasionalmente ou usamos como um plano de fuga das dificuldades da vida. A expectativa da eternidade com Deus deve moldar nossa vida diária. Como disse C.S. Lewis, se você ler a história, verá que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram os que mais pensaram no próximo. Pensar na vida eterna nos ajuda a manter as coisas em perspectiva. Aquela conta que precisa ser paga, aquele problema no trabalho, aquela discussão com um amigo. Tudo isso parece menor quando comparado à eternidade, não é? Não que essas coisas não sejam importantes, mas a eternidade nos ajuda a ver o quadro maior. E tem mais. A promessa da vida após a morte nos dá esperança em momentos de perda. Quando perdemos alguém que amamos, é reconfortante saber que a morte não é o fim. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele." Essa esperança não elimina a dor da perda, mas nos dá força para seguir em frente, sabendo que um dia nos reencontraremos com nossos entes queridos na presença de Deus. À medida que nos aproximamos do final deste vídeo, quero que você reflita por um momento. Como a perspectiva da vida após a morte afeta a sua vida hoje? Ela muda a forma como você trata as pessoas ao seu redor? Influencia suas decisões e prioridades? A Bíblia nos convida a viver com a eternidade em mente. Não como pessoas que estão apenas esperando para sair daqui, mas como embaixadores do reino de Deus, trazendo um pouco dos para a terra através de nossas ações e palavras. Lembre-se, cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada escolha de perdoar em vez de guardar rancor, tudo isso tem um eco na eternidade. Como diz o velho ditado, viva de tal maneira que quando seus pés tocarem o chão pela manhã, o diabo gema e diga: "Oh não, ele acordou." E assim chegamos ao fim desta jornada pelos mistérios da vida após a morte segundo a Bíblia. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e inspirador para você. Lembre-se, não importa o que a vida nos reserva, temos a promessa de um futuro incrível com Deus. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E me conte nos comentários como a perspectiva da vida eterna influencia sua vida diária. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios fascinantes da Bíblia. Que Deus abençoe você, e nos vemos em breve aqui no canal Li, na Bíblia Mistérios.